bem? Estamos de volta para falar um pouquinho sobre sinais alternados, continuação da saga. Bom, a gente falou nos vídeos anteriores sobre a geração de um sinal ou de uma tensão alternada, tensão essa que era induzida em uma bobina que girava dentro de um campo magnético e tal. Descobrimos também que há uma relação com a função seno, por isso a forma de onda senoidal. O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos pegar aquela senoide que a gente vinha trabalhando, cujo argumento era somente um ângulo entre velocidade e campo magnético, e nós vamos traduzir isso para a função tempo. Eu vou conhecer o período desse meu sinal. É 1 segundo, 2 segundos, é o tempo que essa senoide demora para acontecer toda. Essa é a definição de período. E vamos traduzir isso para uma fórmula bem simples, regra de 3, uma coisa muito simples, e vamos transcrever esse argumento. Não vai ser mais ângulo, agora ele vai ser tempo. Então, eu quero saber o valor instantâneo em tantos milissegundos. Depois, pessoal, eu vou falar um pouquinho mais para vocês, envolvendo essas grandezas e formas do sinal, que é a frequência. A frequência nada mais é do que o inverso do período. Se o período é o tempo que a forma de onda demora para acontecer, um ciclo, a frequência vai ser quantos ciclos acontecem em 1 segundo. É o inverso do período, tá ok? Pessoal, agradeço vocês pela paciência aí e vamos ao nosso vídeo ver então como é simples trabalhar com essa mudança de argumento na função. Espero que vocês gostem. Aqui, pessoal, o nosso sinal é alternado e está em função de θ, uma variável que nos dá o valor instantâneo da corrente. Entretanto, se eu não quiser trabalhar com esse ângulo, eu posso pensar numa regrinha simples, linear, onde o tempo está diretamente associado ao ângulo. Como a gente pode fazer isso? A gente pode trabalhar dessa forma aqui. Se o meu θ está diretamente ligado aos 360 graus, que ele pode variar, então o meu tempo t também vai estar associado ao tempo em que essa senoide acontece, ou também chamado de período. Bom, ângulo com ângulo, tempo com tempo. A regrinha de tempo nos diz que o meu θ, então, vezes o período, tem que ser igual aos 360 graus vezes o t, aquela multiplicação cruzada. Com isso, pessoal, o meu θ vale os 360 graus divididos pelo período vezes o tempo instantâneo que eu quero. Então, com isso, a gente tem aqui o argumento θ pode ser substituído pelo outro argumento. Esse argumento aqui pode ser substituído por todo esse argumento aqui. A nossa função, se for copiar lá de cima, I em função de θ é igual a corrente máxima vezes o seno de θ. Então, a corrente instantânea estava em função do ângulo. Eu não quero mais trabalhar com esse ângulo, eu quero agora uma função, a corrente em função do tempo. Para isso, pessoal, é só substituir ali o argumento pelo novo que a gente encontrou. 360 graus divididos pelo período vezes o tempo instantâneo. Se eu não estiver trabalhando em graus, mas sim em radianos, a nossa fórmula vai ficar sendo escrita desta maneira. A corrente em função do tempo vai ser igual à corrente máxima, o módulo máximo, vezes o seno de 2π divididos pelo período, né, vezes o tempo t, amperes. Bastante simples, né? Então, tendo dessa forma, eu consigo facilmente calcular agora a corrente instantânea em função do tempo. Que informação eu preciso? Eu preciso saber o período desse meu sinal. Então, geralmente, quando é dado, a gente obtém, ou é dada a informação do período em segundos, sempre o período, a unidade dele em segundos, por exemplo, 1 milissegundo, ou então pode ser dado em função da frequência. A frequência é quantos ciclos eu tenho em 1 segundo. Então, pessoal,
basta eu fazer a inversão, pois a frequência é 1 sobre o período, né? Frequência sempre a unidade é em hertz, certo? A unidade é sempre em hertz. Então, se eu tenho 1 milissegundo, a minha frequência vai ser 1 vezes 10 a menos 3, invertido, 1 vezes 10 na 3, 1000 milissegundos? Não, 1000 hertz, certo? Ou 1 kHz. Então, tendo o meu período ou tendo a minha frequência, eu consigo então achar o valor instantâneo. Poxa, mas como funciona se for dada a frequência? Eu vou ter que inverter? Não, a gente já pode deixar a fórmula escrita prontinha para o caso de se trabalhar com a frequência, se quiser. Vai ser a corrente máxima vezes o seno de 360 divididos pelo período. Poxa, mas 1 sobre período é frequência, então 360 vezes a frequência vezes o tempo, em amperes, certo? Porque se 1 sobre t é igual a f, então só substitui aqui direto. Tá? Se for em radianos, isso aqui pode ser escrito então, corrente máxima, o módulo, vezes o seno de 2π vezes f vezes t amperes. Essa aqui é muito conhecida, essa fórmula, quando escrita em função de radianos, certo? Qualquer uma das duas, seja em graus, seja em radianos, se eu tiver aí o meu período ou se eu tiver a frequência, eu já consigo calcular, tá ok? Vale para corrente, vale para tensão. Tendo a forma senoidal e eu tendo o período ou tendo a frequência, eu consigo facilmente encontrar o valor instantâneo desse sinal, tá ok? O que eu queria passar para vocês hoje era esse breve comentário, simplesmente elucidar algumas coisas. Vocês viram aqui, eu basicamente usei regra de 3, usei a fórmula que a gente já tinha do vídeo passado, das aulas passadas, e aqui é a relação de período e frequência. Período é o tempo que demora um ciclo para acontecer. Frequência é quantos ciclos acontecem em um segundo. 60 Hz, portanto, são 60 ciclos em um segundo. Tá ok? Acho que não é tão difícil assim. A gente simplesmente está juntando alguns conceitos e organizando isso em um único lugar. E a partir daqui nós vamos trabalhar um pouquinho mais com outras grandezas que eu, no próximo vídeo, já vou abordar com vocês, tá certo? Agora, pessoal, a gente já tem a relação de período com frequência com valor instantâneo. Fica fácil introduzir outros conceitos aí, como a fase. A fase nós vamos discutir no próximo vídeo e nada mais é do que um deslocamento para a esquerda ou para a direita de um sinal, ou vai estar adiantado ou vai estar atrasado. E espero que vocês curtam o próximo vídeo também, que aí a gente fecha as características de um sinal alternado, que são a amplitude, a fase e a frequência. Tá ok? Grande abraço para vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem.